Todos nós conhecemos a história quando Deus ele liberta o povo do Egito em direção à terra de Canaã. E nessa trajetória, dessa libertação até a terra de Canaã, encontraram alguns obstáculos. E a primeira dificuldade que eles encontraram foi o Mar Vermelho. E a Bíblia fala que quando eles chegaram ali de frente para o mar, eles olharam para trás e o faraó vinha com seus guerreiros ali com sangue no olho para chegar e destruir a vida deles. E eles ali se depararam com um momento de desespero. O primeiro momento ali onde aquele povo entrou em conflito. E alguns deles começaram a conversar entre si e eles chamaram Moisés, que era o libertador, e falou: Moisés, será que não tinha covas lá no Egito? Que você trouxe a gente para morrer aqui no deserto? Será que lá não tinha lugar para enterrar a gente, Moisés? E aquele povo, na primeira dificuldade, eles começam a olhar para trás e eles desejaram estar naquele lugar que era prisão, onde eles eram escravos, onde eles eram subjugados, onde eles tinham que trabalhar muito para receber quase nada, e eles preferiam estar lá. E Moisés, ouvindo aquela murmuração, ele foi até Deus, e Deus falou assim: Moisés, agora não é hora de orar, manda o povo calar a boca e andar. Eu já dei a instrução, eu já falei o que tinha que ser feito. O povo precisa agora ficar calado e ir em direção àquilo que eu falei. O interessante é que Deus ele usou uma ferramenta muito forte para impulsionar o povo a ir em direção ao mar. E qual foi? Os guerreiros de Faraó. Eles vinham loucos para pegar aquele povo e destruir um a um, porque além deles saírem de lá, eles ainda levaram muitas coisas do Egito. E Deus usou aquele povo para impulsionar o povo de Israel ao destino. E aí eles começaram a caminhar. E muitas vezes Deus ele usa algumas situações difíceis na nossa vida para que a gente possa tomar algumas decisões que, se a gente estiver num conforto, a gente não toma. Interessante que talvez se aquele povo não tivesse vindo perseguindo eles armariam algumas tendas ali na beirada do mar, começariam a pescar, talvez eles criariam ali uma aldeia e por ali mesmo eles ficassem, sendo que Deus tinha dado uma promessa que eles iriam herdar uma terra boa, uma terra onde eles poderiam produzir, onde eles poderiam crescer. Eles precisaram desse incentivo. Talvez na nossa vida também a gente precisa de algum saculejo, Talvez a gente precisa de ser balançado de alguma forma para que a gente possa caminhar. E a mensagem principal hoje é que nem sempre a gente precisa ficar conversando demais. Talvez não seja o tempo da gente ficar comentando as coisas, talvez não seja o tempo da gente ficar orando por uma coisa que Deus já te falou. Algumas vezes a gente precisa caminhar caladinho, sem falar demais do que a gente está fazendo, em direção a algo que Deus falou com a gente. Porque muitas vezes as pessoas não vão acreditar e muitas vezes elas vão te fazer desacreditar. Há pouco tempo eu ouvi uma frase que ela fica ecoando na minha mente todos os dias, que é: a demora para tomada de decisão é combustível para o medo. Quanto mais a gente fica pensando, quanto mais a gente fica analisando a situação, mais a gente fica paralisado. E Deus falou com aquele povo: cala a boca e marche, cala a boca e anda em direção àquilo que eu já falei.